Boa noite, irmão. Vamos continuar nossa leitura do livro de Jó. Estamos no capítulo 3, hoje vai ser o capítulo 3, na verdade o capítulo 3, 4 e 5, porque são capítulos que dificilmente podem ser dissociados. Eles têm um segmento lógico, vamos ver. Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais este momento, pela essa leitura do livro de Jó. Eu te peço, Senhor, que ilumina minha mente, fala através do teu Espírito Santo. Se o Espírito Santo te peça a compreensão, eu te peço também a sabedoria para poder comentar a tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado. Então, vamos sem preâmbulo começar a leitura. O primeiro discurso de Jó, hein? Foi a primeira vez que Jó está agora se expressando, depois de todos esses acontecimentos que Satanás está torturando ele, hein? Sob a permissão de Deus, mas injustamente, só para a gente lembrar. Hein? Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento, diz ele. Você vê que ele não está amaldiçoando a Deus, ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Agora, uma queixa, tudo capítulo 3, é a queixa de Jó, é a depressão de Jó, hein? É por isso que esse livro é muito interessante, porque ele reflete realmente, ele é um espelhamento da vida de muito sofrimento de muita gente. Hein? Aqui Jó está sofrendo psicologicamente, porque ele perdeu tudo. Ele era rico, ele se encontra agora desmunido de tudo. Ele perdeu até seus filhos. Além disso, ele está afligido na sua integridade física. Ele está extremamente doente, está tudo coçando, o corpo inteiro cheio de feridas, dores. Ele se vê, ele preferiria morrer, né? Então, ele está entrando numa profunda depressão. Então, vamos ver o que ele está falando aqui em relação a seu estado mental. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforma-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore, e luz nenhuma brilha sobre ele. Domina esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o enche de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Ele fala só, a gente vê, ele fala só de trevas, de nuvem, né, escura, de escuridão absoluta, de nuvem negra, de terror, de noite escura. Então é realmente um estado depressivo terrível. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas matutinas, espera o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. É terrível, né? Quando a gente, ou quem está no estado de depressão, ele não consegue mais ver a luz do dia, ele nem está desejando vê-la. O dia para ele, ele é parecido à noite.
ele prefere viver numa escuridão contínua. Ele fala, se estéril seja essa noite, desprovido de toda alegria, não tem mais alegria, escurecem-se as estrelas matutinas. Espero o dia pela luz, mas em vão. Então ele vê trevas mesmo durante o dia. Hein? E jamais vejo a luz do amanhecer. E não consigo mais ter alegria com um novo dia que nasce. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre da minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento. Porque eu nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo da minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Realmente seria para ele até morrer seria um livramento, hein? Isso tem muita gente que está nesse estado de depressão e que preferiria morrer que continuar vivendo nessa escuridão, hein? Por isso, só Deus que pode realmente restabelecer as coisas. Como aqui, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, então somente Deus pode também restabelecer as coisas. A alegria, a luz. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes, ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela. Onde não há capatazes para ameaçá-los, onde não há capatazes para ameaçá-los, os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela, mas que de tesouros ocultos. Cavam à procura dela, mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem, e exultam quando chegam ao tumulto. Porque conceder a luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados. De tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Isso, assim acaba o capítulo 3. Isso é o primeiro discurso, chamado de primeiro discurso. A primeira manifestação de Jó, hein? Após ter sofrido todos esses danos. Realmente a gente enxerga lá uma depressão sem fim, hein? Ele só está chamando da morte, mas não consegue. Ele não tem como morrer, né? Ele teria que se suicidar, e isso seria a pior coisa, uma negação a Deus que deu a vida, hein? O suicídio nunca é uma solução, porque ele é o fim de tudo. Ele não é só o fim da vida aqui na Terra, mas ele é o fim da esperança em Deus. Porque a gente não tem direito de determinar, de julgar o que Deus nos deu. Deus nos deu a vida e não temos o direito de tirar. Porque Deus tem muitos planos. A vida que a gente aqui na Terra, que a gente tem aqui na Terra, ela não é a vida
que faz parte do plano de Deus. Deus não nos deu vida para viver aqui na Terra. Deus nos deu vida para viver eternamente ao lado dele em glória e cheio de todas as coisas melhores que um rei tem, um reinado tem. Então, quando a gente vê a descrição da Nova Jerusalém, onde a gente vai morar, onde Deus já arrumou nossa casa, a gente vê que é realmente luxo e coisa maravilhosa. É esmeralda, é rubi, é tudo. Até o calçadão, as estradas são de pedras preciosas. Então, a coisa mais magnífica que a gente pode sonhar é a vida eterna no reinado, no reino de Deus, hein? Então a gente não tem esse poder, a gente não tem esse direito, a gente até tem um poder, mas a gente não tem o direito de tirar, de mudar o plano de Deus. Porque o que a gente sofre aqui porque a gente vive em um estado corruptível, num corpo que foi feito a partir do pó da terra, hein? É que vai voltar para o pó da terra. Não está escrito na palavra, a gente vai voltar para o pó, e nossa alma vai para Deus. Nosso espírito vai voltar para Deus, nossa alma, com todos os nossos sentimentos, com todos o que a gente fez, nossa memória, nossos atos e fatos, a gente vai levar e a gente vai viver lá eternamente. Então, se a gente tira a nossa vida, se a gente toma o poder de mudar o plano de Deus, certamente a gente estará eternamente junto com Satanás. Porque em desobediência total, em rebeldia total até. Não é nem desobediência, é rebeldia, porque a gente está tentando e mudando os planos que Deus tem para a gente. Então, vamos entender que a depressão ela vem do diabo, ela vem de Satanás. A gente vê aqui que quem destruiu a vida de Jó foi Satanás. Bom, nesse caso ele recebeu a permissão, mas hoje Satanás não tem a permissão, na verdade. Nem naquela época ele tinha. Isso aqui foi um fato isolado. Porque a gente via que no capítulo 1 que Jó estava cercado por um muro, por uma cerca, hein, que protegia todos os bens dele, que o protegia porque ele é um homem justo e reto. E Deus está abençoando ele. Apesar de estar assim, ele ainda está com ele, né, como a gente viu no capítulo 2 ontem. Então, Deus não abandonou Jó. Ele está ali dirigindo as coisas. Ele sabe o que está acontecendo, porque ele proibiu a Satanás de atentar a vida dele, de tocar na vida dele. Só que o próprio Jó não está sabendo disso e, obviamente, ele está querendo morrer porque ele está sentindo a aflição do corpo físico, a aflição mental de ter perdido a tristeza, essa depressão causada pela tristeza de ter perdido os filhos dele, é tudo, hein? Então vamos ver agora o primeiro amigo que está respondendo para Jó, que está tentando Esses amigos de Jó, eles são todos também homens de fé, mas são homens carnais, que pensam como homens, como um homem pensa. Às vezes a gente raciocina em relação ao que acontece, aos acontecimentos, e não em relação à palavra, né? Quando a gente vê coisas assim acontecer, a gente
não recorre sempre à palavra. Apesar de sermos homens de Deus, a gente tem nossa própria avaliação das coisas que às vezes não nos leva em lugares bons, porque quando a gente não faz confiança a Deus, é que a gente raciocina por nossa sabedoria, nunca é muito bom. Então vamos ler o que ele faz, responde para Jó, para tentar animar um pouquinho. Então ele faz de Temã, respondeu a Jó. A gente se lembra, né, que são 3 amigos que vieram, estou só cortando aqui rapidinho, para relembrar que os 3 amigos foram para visitar Jó quando viram ficaram sabendo todos esses acontecimentos. Então ele faz de Temã, respondeu a Jó. Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Isso que a gente tem que lembrar, quando a gente tem aflições, quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, a gente tem que lembrar para quantas pessoas eu já dei uma palavra de vida, uma palavra boa, uma palavra para levantar, uma palavra uma palavra que ajudou essa pessoa, hein? Ou até eu fiz uma coisa boa, eu ajudei economicamente, eu comprei uma coisa, ou foi levar essa pessoa a algum lugar. Então, muitas vezes a gente ajudou pessoas, a gente falou para elas palavras para encorajar esse pessoal. Então, quando acontece com a gente, um amigo dele fala, mas, rapaz, você ajudou tanta gente, você animou tanta gente, e agora você está tão desanimado, o que acontece? Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Ele está perguntando. Você não está temendo a Deus? Você não sabe que Deus é o Todo-Poderoso? Você não consegue se agarrar às promessas de Deus? Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Por isso que é muito bom saber que a gente vive íntegros, que a gente não rouba, que a gente não mente, que a gente não engana, que a gente não faz nada de ruim. É que a gente realmente segue os preceitos da palavra de Deus. Porque isso são argumentos para a gente nem fala para Deus, hein? Porque Deus, ele já entregou seu filho para a gente. Então, para ele, a gente não precisa mais argumentar, porque ele já pagou o preço alto para a gente, para nos salvar. Mas para quem a gente pode argumentar é para Satanás. Porque quando Satanás vem, porque realmente ele está rodeando, isso está na palavra, que Satanás está rodeando a gente, está rodeando nossas casas, está rodeando nossos bens. Ele está procurando uma falha. Então, quando a gente é alcançado pelo pânico, pelo desespero, pela tristeza, aí a gente pode se endereçar a Satanás e falar, mas veja, eu sempre tive uma vida íntegra, ou desde o momento que eu me converti, que eu me entreguei a Jesus, que eu pedi para Jesus ser o Senhor da minha vida, é que eu falei para ele que eu ia seguir os preceitos dele, que eu iria viver segundo a palavra dele. Eu vivi segundo a palavra dele. Eu fiz de tudo para ficar íntegro. Então, Satanás, você não tem esse direito. Porque eu não tenho a porta entreaberta. Não tem falha para você poder entrar na minha vida.
Então, em nome de Jesus, você vai para trás, você foge de mim, você há de recuar. Ele vai recuar, porque ele há de recuar. Então, isso são argumentos que a gente pode, na hora da aflição, assim lançar para o diabo. Porque é ele que nos dá aflição, é ele que nos coloca na depressão, não é Deus, hein? Então é que a gente está deixando ele entrar no nosso coração, na nossa mente. Então é assim que a gente vai rejeitá-lo. É dando argumentos para ele. Seu temor a Deus não lhe dá confiança, sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que eles colhem. Então, você nunca colheu, nunca semeou a maldade, nunca semeou a opressão, então você não há de colhê-la. Porque o que eu sei é que a gente recolhe, que a colheita é do que a gente semeia. Então, não se desanima. Um sopro de Deus os destrói. Os que semeiam essa maldade, a opressão. Um sopro de Deus os destrói. Desaparecem com uma rajada da sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não o apresa, e os filhotes da leoa se dispersam. Então até o leão morre. O que é isso? Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver a sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: pode algum mortal, a verdade agora que lhe foi revelado é aqui. Pode um homem ser puro? Não. Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode um homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Então ele está justificando um pouquinho, mas você está se queixando, está na depressão, é tudo. Mas, rapaz, pode algum mortal ser inocente perante Deus? Porque, claro, você foi reto, é tudo. Mas será que existe alguém que está reto perante Deus, que não peca? Pode um homem ser puro diante do Criador? Então, quando a gente se queixa, ou que a gente se pensa que a gente fez sempre o bem, certamente a gente não fez. Certamente Deus teria. Aqui não era o caso, porque a gente sabe, eles não sabiam. Mas, certamente, qualquer um homem teria, Deus teria um motivo para culpabilizar o homem. Porque não existe homem que não tenha pecado, e não existe homem que seja puro como Deus. Se não for Deus que purifique. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro, que somos nós. Hein? Vêm do pó e são facilmente destruídos como traças. Nossa, hein? É verdade. Nosso corpo, basta uma bactéria um pouquinho mais poderosa, ela já volta nos corpos já volta para o pó.
Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparece para sempre, sem deixar vestígio. É isso mesmo. Nosso corpo veio do pó, de nada, hein? Ele vai voltar para o pó e vai virar nada de novo. Por isso que, ao nascer, a gente recebe uma alma. Deus sopra a vida, nos dá um espírito de vida. E a gente passa a viver, e nossa alma passa a conter todas as nossas, os nossos raciocínios, nossos sentimentos, nossos medos, tudo se contém lá na nossa alma. Estão vivas pela manhã e mortas, desaparecem para sempre sem deixar vestir. As cordas da sua tenda são arrancadas e, na ignorância, morrem. Aí no capítulo 5 ele continua. Eu vou continuar direto, porque aqui é um outro capítulo, mas na verdade é uma continuação. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Opa, como tá certo, hein? Isso aqui ele está falando. Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. O ressentimento é o quê? O ressentimento é a mágoa, hein? Quando a gente é ressentido, é magoado, a mágoa nos mata a nós mesmos, hein? Ela nos corroa aos poucos, é como a ferrugem, ela vai corroendo até virar pó. O ressentimento, ele faz isso, a mágoa, hein? O ressentimento é mágoa. Por certo, o ressentimento destrói o insensato. Insensato porque ele se deixa destruir pela mágoa, em vez de perdoar, em vez de intimamente perdoar. Não estou falando aqui de perdoar de boca, de falar, eu te perdoo por teus atos. Não, a gente não recebeu o pedido de perdão, então não há de perdoar a pessoa. A gente tem que perdoar no íntimo. Por quê? Para poder orar para essa pessoa, para poder orar por nossos inimigos, para não ficar com essa mágoa que nos corroa e destrói. Então, intimamente, no nosso coração, a gente perdoa. Mas, para não estar magoado, a gente peça a Deus abençoar essa pessoa. Só que a gente não vai falar, você matou meu filho, está tudo certo, você está perdoado. Não está certo, não. Deus, ele não nos perdoa se não há arrependimento. Então, a mesma coisa para o perdão. O perdão que a gente recebe de Deus, ele não é um perdão barato. Ele é um perdão que custou a vida de Jesus Cristo, que se encarregou de tudo, teve derramação de sangue. Então, o perdão de Deus não é barato. E nosso perdão, ele não pode ser uma coisa barata para a pessoa. Pensando, tá bom, eu posso fazer qualquer coisa ruim, ele perdoa. Não é assim. A gente perdoa dentro do nosso coração, sim, para poder justamente orar para essa pessoa, para ela poder enxergar que ela errou. Para ela nos pedir perdão. Também a gente não tem que esperar um pedido de perdão. Isso é uma coisa espontânea. Será que perdoar? Ela perdoa, senão ela não quer. Para a gente não muda nada. A gente perdoou intimamente. A gente está orando para essa pessoa. Mas ela não pode, porque para ela mudar, para ela se endireitar, ela não pode receber o perdão se ela não se arrependeu. O perdão tem que ser uma coisa que tem um alto valor. E a gente recebe ele só depois de um alto preço, porque não é fácil pedir perdão, não é fácil se arrepender. Então tem um custo no amor próprio, tem um custo no orgulho. Então a gente tem que pagar para receber o perdão. Pagar quer dizer apagar nosso orgulho, hein?
tem que descer do cavalinho. Então, esse aqui é um preço que a gente paga quando a gente é orgulhoso. Certo? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato. A inveja mata o tolo. Ser invejoso é também uma coisa que nos faz morrer, que nos corroe. Do mesmo jeito. Porque quem é invejoso é tolo. Ele fala aqui. A inveja mata o tolo. Então, a inveja faz parte da tolice. Então, quem é tolo que é invejoso. Por isso que ele acaba morrendo, porque ele vai viver a vida toda invejando os outros e não vai viver a vida dele. Ele vai sempre ser insatisfeito. Né? Então, a insatisfação também ela é uma coisa que acaba também nos dando depressão. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Isso é. Porque tem muita gente que ganham coisas, causas, objetos, sendo insensatos, roubando, falsificando, mentindo. Tudo isso é insensato. Eles podem obter sucesso por um tempo. Esse tempo pode ser anos, alguns anos. Mas de repente a desgraça vem. De repente. Mas desgraça repentina vem sobre eles. Quando eles não esperam, eles achavam, não, agora estou com a vida feita. Mas de repente essa vida feita cai por terra. Por quê? Porque ela foi conquistada na insensatez. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança. São oprimidos no tribunal, e não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, mesmo quando protegido por espinheiros. E os sedentes anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotam da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições. Tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Então a gente vê que tudo que é adquirido através de mentira, através de insensatez, né? Que pode ser tudo qualquer tipo de enganação, de prepotência, de orgulho, de aproveitamento do próximo ou do outro, hein? Ele acaba sendo devorado por tudo, qualquer tipo de aflição. Aí tem uma coisa também que ele fala aqui, que é muito interessante, que ele fala, embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotam da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições. Tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Então a gente nasce realmente num mundo de desgraça. Porque o mundo é um mundo que foi atribuído ao capeta inicialmente. É um mundo que vive sob a lei da enganação e da mentira. Né? Porque o capeta, ele enganou a Eva, e Eva conseguiu levar Adão nesse pecado, nessa enganação. Então, a gente sofre de tudo isso, porque Adão e Eva foram colocados no mundo dentro de um jardim protegido, do mesmo jeito que era Jó. Ele tinha um muro em volta de todo o rebanho dele, todos os bens dele, da vida dele. Igualmente, Adão e Eva tinham moradia num jardim maravilhoso, que não tinha a influência de Satanás que estava lá rodeando, hein? Eles estavam num jardim de Éden que era um lugar perfeito. Só que Satanás estava lá, mas ele não tinha poder. Deus tinha falado, não toque nisso.
E Satanás veio lá buzinar. Fala, não, mas a gente pode tocar. A gente já sabe o que aconteceu. Então, por isso, a gente hoje nasce para enfrentar, o ser humano nasce para enfrentar aflições. Porque a gente foi uma maldição que caiu sobre os seres humanos. Hein? Deus falou, bom, você vai agora, a mulher vai ter dores de parto, e o homem vai ter que trabalhar. Porque tudo nascia de graça, tudo crescia de graça, era só comer, era só viver, só desfrutar. Não, a dor não existia. Então, a partir daí, o homem conheceu a coisa ruim, a dor, o trabalho, a aflição. Tão certo como as fiascos do fogo vão para o alto, quando a gente acende um fogo, vai para o alto, né? Não vai para baixo. Então, é um fato. Se eu fosse você, buscaria a Deus. Ele apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas, demais para entender e realizar milagres incontestáveis. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos para que as obras das suas mãos fracassem. O que a gente pode esperar de Deus? Tudo que a gente tem de ruim, a gente pode apresentar e depositar aos pés do Senhor. Porque Ele é capaz de fazer tudo. Ele realiza milagres incontáveis. Incontáveis, é verdade. Diariamente Ele realiza milagres na vida de todos nós, que a gente nem está sabendo. Quantas vezes talvez Ele segurou meu coração, que queria parar de bater? Quantas vezes Ele segurou minha visão, Ele segurou tudo. Entendeu? Ele segurou um carro para não bater, ou sei lá o quê. Então a gente não se dá conta de tantos milagres que Ele faz no nosso dia a dia. Ele realiza milagres incontáveis. Isso não sou eu que falo, é a palavra, então é verdade. Se a palavra o diz, a palavra não é mentirosa. Então Deus realiza milagres incontáveis nas nossas vidas. Isso é fato. Demais para entender, a gente não consegue. Dá chuva à terra e água aos campos. Como que a gente entende que a chuva faz crescer com uma semente que é seca por anos? Uma sementinha seca, conservada numa gaveta por anos. Você joga ela na terra, chove e cresce, dá vida. Se isso não for Deus, então, entendeu? Isso aqui é um milagre. Um dos maiores milagres é a vida. São as plantas, os animais, é a gente. Bom, sem falar da gente. Mas as plantas, as próprias plantas, cada uma florzinha. É um milagre, não? Então, se Ele consegue dar vida às flores que vão... A erva, a grama, o capim, que vai nascer para morrer. Então, imagina o que Ele pode fazer para a gente. Exalta os humildes e protege os que sofrem. Então, se a gente sofre, Ele protege os que sofrem. Está escrito aqui. É mais fácil um sofredor ser protegido que um cara que está bem de vida. Ele não tem tanta proteção de Deus que quem sofre. E isso está escrito que também quando uma pessoa se converte, é mais fácil. Tem uma maior festa no céu para um que se converte que para sei lá quantos que já são convertidos. Porque já estão bem, né, de vida. Então é igual aqui. Para quem sofre, Ele protege, Ele está ali, direto. Frustra os planos dos maliciosos, para que as obras das suas mãos fracassem. Então, quando a gente está com Deus, deposita a Deus... Queijo. Tem um lembrete lá do queijo. Aqui está seu lembrete, queijo. Depois eu vou ter que virar o queijo. Estou fazendo o queijo lá fora.
Agora ela me tirou do sério lá, essa Alexa. Alexa é uma assistente virtual, hein? Assistente virtual. Sim, você é assistente virtual. Frustra os planos dos maliciosos para que as obras das suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilhosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livres das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Então, é só depositar, na verdade, nossas vidas, nossa vida, nos pés de Deus. Nossas aflições, nossas depressões, nossas tristezas, tem que realmente depositar a Deus, porque somente Ele é capaz de reverter as coisas. E Ele as reverta. Porque está escrito aqui que Ele frustra os planos dos maliciosos. Então é que Ele realmente frustra. E não, aqui não está escrito, talvez frustrará os planos de Deus. Se der sorte, Ele vai frustrar. Não. Ele não está escrito, talvez apanhará os sábios em sua própria astúcia. E talvez frustrará as intrigas dos ardilosos. Não. Está escrito, apanha e frustra. Ele não fala, poderia ficar na escuridão em pleno dia e tatear ao meio-dia. Não, ele fala, ficam na escuridão em pleno dia. E tateia ao meio-dia como se fosse noite. Os que querem nos alcançar não vão poder, porque eles nem vão conseguir nos enxergar. Entendeu? O capeta nem de pleno dia vai poder enxergar a gente, nossa vida. Por quê? Porque ele vai ver como se tudo fosse noite, ele não vai nos enxergar. Só que para isso tem que depositar. É o que ele está falando aqui. Se eu fosse você, eu buscaria a Deus. Ele apresentaria a minha causa. Não é? Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas, como são felizes os que Deus corrige, não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças. E até mesmo na sétima, o guardará do mal. É como um pai. Deus é um pai. Qual o pai que não corrige? Só o pai que não ama. Porque se um pai corrige, é para que não aconteça coisa pior. Ou para que não aconteça coisa ruim. Porque ele já falou, não faça, vai se queimar. Não faça. Quer fazer. Então tem que corrigir. E Deus é a mesma coisa. Ele fala para a gente, não faça, não faça. Aí ele nos repreende. Às vezes a repreensão tem um custo. A repreensão pode ser uma doença. Pode ser alguma coisa porque ele tinha falado, não vá. Não vai se expor. A gente foi. Então, ele permite a doença. E isso é a correção. Porque se ele não permitisse, aí a gente não teria correção, a gente não mudaria. Exatamente como uma criança, ele é um pai para a gente. Nós somos os filhos dele. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas se enfaixa. Efetivamente, quando ele está agora, quando Jó está ferida, e a gente fica ferida pela permissão de Deus, para a gente poder mudar, para a gente enxergar, e para a gente olhar para Deus, porque quando não é pela vontade, é pela dor, é diferente o negócio, eu esqueci. Quando não é pela, sei lá o que, é pela dor. Pelo amor é pela dor. Então, depois, ele enfaixa, ele passa um bálsamo na ferida. Ele é como o pai mesmo.
pois ele ferma sem faixa ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças, até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome, e do poder da espada no tempo da guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você vê os benefícios que a pessoa tem quando ela se confia em Deus, né? Quando ela faz como propõe ele faz. Se eu fosse você, buscaria a Deus. Ele apresentaria a minha causa. Veja os benefícios de buscar a Deus, de lhe apresentar a nossa causa, as nossas dores, os nossos problemas. Saberá que seu lar está seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Então, morrerá velho, não morrerá antes dos filhos. Não morrerá. Como que é? Não verá os filhos morrer antes da gente, hein? Terá muitos filhos, tantos descendentes que o capim do pasto. Em boa velhice irá para a sepultura como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplica-o à sua vida. Isso ele faz, que está aconselhando a Jó. Ouça meu conselho e aplica-o à sua vida. Bom, é muito fácil aconselhar, né, para ele também, quando o Jó está nesse desespero, mas ele faz o melhor que ele pode. O que ele não sabe é que, na verdade, Jó não fez nada de ruim. Porque ele está falando para ele, mas você tem que procurar a Deus. Só que Jó sempre procurou a Deus, né? Isso a gente sabe, mas ele não imagina. Porque ele fala, o que a gente pode imaginar, se a gente se coloca no lugar do Elifaz, é que se Jó tivesse procurado sempre Deus, ele não estaria nessa situação, né? Porque justamente ele fala o contrário. Se você procura Deus, você confia a tua vida nele, você vai viver velho, você vai ter muitos filhos, você vai estar seguro. E isso realmente é. Só que ali teve uma permissão de Deus para Satanás. Então, a gente tem que pegar todos esses conselhos, que são realmente os conselhos certos. A gente sabe que hoje não há possibilidade de Satanás receber a permissão de alcançar um cristão, um convertido, um filho de Deus, hein? Um convertido a Jesus Cristo. É impossível isso, porque Jesus Cristo pagou na cruz. Então, naquela época, tudo era possível. Deus mandava, desmandava, como ele manda e desmanda hoje. Só que ele tem promessas, ele é justo, é fiel. Nessa justiça, ele deu o filho dele para a gente. Então, se a gente deposita realmente todas nossas dores, nossas angústias, nossos medos, toda a nossa, às vezes, pânico, você vê que ele entrou em pânico, ali está escrito. Ele é justo e bom para realmente nos reerguer, né? Porque mesmo são eventos de fora que vêm, por exemplo, esses eventos de fora que vêm nos alcançar, como ele fala aqui, ele salva os povos das ofensas,
ele desampara e fecha a boca dos perversos, ele apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as íntrigas dos ardilosos, entendeu? Ele frustra os planos dos maliciosos para que as obras das suas não fracassem. Então, quando tem esses eventos externos que vêm nos atacar, é só depositar tudo nos pés de Deus, que Ele faz tudo isso. Ele é justo, é fiel para cumprir o que Ele fala na sua palavra. E se Ele fala aqui que Ele frustra os planos dos homens ruins, que querem atentar à nossa integridade e à nossa vida, ou que já atentaram. Mas Ele frustra, Ele nos reergue. Se a gente já perdeu, Ele fala que Ele é justo. Ele se rirá da destruição. Se a gente já foi destruído, está escrito aqui, rirá da destruição e da fome. Fará um pacto com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com a gente. Saberá que seu lar está seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Então, Ele vai restabelecer tudo que a gente perdeu, quando a gente deposita tudo nos pés dele. Pode ser do mesmo modo, pode ser de um outro modo, pode ser de um modo certamente muito melhor. Isso, assim, acaba o capítulo 6, e amanhã a gente vai ter a segunda resposta de Jó, hein? Segundo discurso, a resposta de Jó para Elifaz. Vai ser muito interessante também. Também vão ser, agora 2 ou 3 capítulos, vão ser 2 capítulos. A resposta de Jó, ela abrange 2 capítulos, depois vai ter a primeira resposta de Bildade, que é o outro amigo de Jó, que vai também se manifestar. É muito bom esse livro, porque ele é realmente o espelhamento das nossas vidas, hein? Da diversidade de vidas que a gente tem, que a gente vê, quando a gente conhece nossos próximos. Certamente todos nós temos alguém que se encaixa nesses problemas que Jó enfrentou, que depressão, ou perca de bens, ou perca de filhos, ou, sei lá, problemas no casamento, no casal, né? Enfim, é uma coisa, esse livro é uma coisa que representa a realidade da vida. É muito bom. Então vou orar para terminar, para encerrar. Te agradeço, Senhor, por ter dado luz, por explicar, Senhor, esses versículos, essas passagens, esses acontecimentos com Jó, essa fala do Elifaz, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que você tem as soluções. Senhor, você é o Deus Todo-Poderoso, que quem se confia em você pode realmente esperar receber tudo de volta, receber a vida de volta. Senhor, quando a gente não vê mais luz no fim do túnel, que a gente está nessa escuridão, que a gente não consegue ver mais nascer o dia, Senhor. Que o túnel, ele está lá direto, depositando esses problemas nossos nos teus pés, Senhor. A luz vem, a luz aparece, Deus nos levanta, Senhor, porque Ele é fiel, Deus é fiel, a palavra dEle subsistirá tudo e qualquer tempo, ao tempo, Senhor. As promessas dEle são verdadeiras, Senhor, e se Ele fala que Ele nos reerga, que Ele cala a boca dos maliciosos, que Ele nos resguarde, Senhor, resgate todas as coisas,
então Ele o fará, Ele o faz. Senhor, eu te agradeço por te conhecer, eu te agradeço pelas promessas que você nos dá, Senhor, a cada dia, pelos milagres que você realiza em nossas vidas, a cada hora, Senhor, a cada dia, Senhor, se é verdade, a gente não sabe o quanto você está presente nas nossas vidas e o quanto a gente tem que te agradecer, te louvar, te dar louvor pela tua graça que se manifesta em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Você realmente é um Pai, nós somos teus filhos. Às vezes você nos adverte, a gente não escuta, então você levanta a mão, você permite umas coisas nas nossas vidas, mas você, com a tua mão forte, nos levanta também, nos cura. Senhor, muito obrigado. Eu te coloco agora, cada um nas tuas mãos, quem escutou, quem leu, quem agora precisa de receber as tuas bênçãos, a tua unção, que ele o receba agora mesmo, em nome de Jesus, que através do teu Espírito Santo, Senhor, você possa abençoar essa pessoa agora mesmo, né? A encher de paz, Senhor, a encher de esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, a gente se vê amanhã, ou mais tarde. Eu vou gravar amanhã, mas vai ser uma sequência de vídeos, então é muito bom receber a palavra de Deus, os esclarecimentos, né, de Deus. Fantástico. Então, até a próxima, até amanhã, fiquem com Deus.